Nunca vi uma única pessoa só conseguir fazer tanta coisa burra. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Aqui tá um calor do caramba que, assim, uma das maiores provas de amor por esse canal é eu estar gravando esse vídeo com janela fechada e sem ventilador. Enfim, voltando pro assunto, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as leituras do mês de setembro. Em setembro, eu gostei bastante das minhas leituras, não teve nenhuma que eu achei ruim e eu fui bem eclética ali de várias coisas. Eu comecei o mês voltando a ler a minha autora favorita. Fazia um tempo já que eu não lia nenhum livro da Colleen Hoover e esse mês foram duas leituras, esse aqui que eu vou falar agora e o capítulo extra de Verity, que eu li mais pro fim do mês, vou falar no final do vídeo. Em setembro eu conheci a obra-prima, o melhor que eu já li da Colleen Hoover. Assim, não sei se eu posso dizer que é o melhor. É um dos melhores, com certeza. É porque eu tenho muito apego emocional aos outros, mas esse daqui, ela aprimorou tanto a escrita dela, sabe? Ela evolui muito. Esse é um livro que vai falar sobre segundas chances. Aqui a protagonista, ela acabou de sair da prisão. Pois é. Meio que todo livro da Colleen Hoover tem uma premissa diferente, né? Nesse daqui, a protagonista foi acusada de homicídio culposo, e por isso ela ficou um tempo na prisão. E aí, a gente acompanha aqui, a partir do momento que ela saiu, que ela foi solta, e ela tenta se reconstruir, tenta voltar a viver a vida, voltar a aprender a viver, e principalmente tentar estabelecer uma relação com a filha dela. Porque ela descobriu que estava grávida um pouco antes ali de ir pra prisão, e ela acabou parindo na prisão, e por isso nunca conheceu a filha. Essa filha tá sendo cuidada pelos avós, o sogro e a sogra da protagonista. E assim, além dela sofrer todo o preconceito e a discriminação da sociedade, não conseguir arrumar emprego, ser maltratada na rua, as pessoas falarem mal dela, ela ainda sofre muito mais com a própria, entre aspas, família, né, o sogro e a sogra, que eles não querem nem olhar na cara dela, não querem nem ouvir o nome dela, por causa, né, de toda a treta aí que aconteceu quando ela foi presa. É uma coisa muito tensa e muito triste, e por isso ele emociona muito. A gente fica com os olhos cheios de lágrimas em muitos momentos. Como sempre, é óbvio, tem romance, né, afinal, a Colleen Hoover é uma autora de romance, então aqui a história começa assim, quando essa protagonista tá conhecendo um macho, e como a maioria dos livros da Colleen Hoover, eles estão se conhecendo de um jeito mais inesperado, mais importuno possível, assim, porque esse boy é melhor amigo do ex da protagonista. As cenas, assim, entre esse casal nesse livro são bem romantizadas, sim, mas infelizmente é uma coisa que a gente sempre vai encontrar nos livros da Colleen Hoover, afinal é o gênero dela. Se ela não colocar um casal na história, aí com certeza não vai agradar as editoras, muitos dos leitores dela também não vai gostar, apesar de que, assim, eu ia amar ler uma história da Colleen Hoover que só tivesse essa trama familiar, porque esse aqui tem muito potencial, e alguns outros livros dela também tem muito potencial pra ser só uma relação de mãe e filha, uma relação familiar, mas não, infelizmente sempre tem que ter um romance aí. Enfim, mesmo com o romance, não deixa de ser uma história de drama incrível e bem desenvolvida. Eu acho que é uma das histórias mais bem escritas da Colleen Hoover, não tem aquele draminha bobo, assim, umas briguinhas, uns ciúmes, não, aqui é um drama sério, é uma coisa que realmente aperta até o nosso coração. Imagina os personagens. Os personagens também, tem vários que são legais, né? Além da protagonista, os secundários também são legais. Outra coisa que é interessante também é que na grande maioria dos livros da Colleen Hoover sempre tem uma coisa artística, né, uma pegada artística de alguns dos personagens. Aqui, no caso, a protagonista, ela escreve meio que diários, que ela quer publicar um livro. Escreve sobre o dia dela, assim, de um jeito mais profundo, né, colocando tudo pra fora, tipo um desabafo. E é com isso que a gente conhece, né, o passado dela. E esse livro, ele vai falar muito sobre a gente ter uma segunda chance. Será que todo mundo merece realmente uma segunda chance? Será que as pessoas conseguem aprender com os erros do passado? Quanto que as pessoas devem se sentir culpadas e atacadas por esses erros que elas cometeram antes? Uma atitude falha, um momento trágico não é o que define quem a pessoa é. Por isso eu amei esse livro. Eu só me incomodei um pouco também com o final, que eu achei apressado, assim. Parece que ela desenvolveu muito toda a trama, todos os problemas, só que não sobrou muito espaço, não sobrou muitas páginas pra ela conseguir fechar, concluir a história de um jeito mais agradável. Parece que aconteceu tudo muito rápido, assim. Veio o final feliz, todo mundo ficou tipo, beleza, final feliz. Só que isso eu até imagino que seja por questões contratuais, né? Porque os livros da Colleen Hoover sempre tem uma quantidade de páginas específicas. Então vai ver, ela fechou uma quantidade de páginas e tipo, pra ela desenvolver melhor o desfecho, ela precisaria se estender. Eu não me importaria se esse livro tivesse muito mais página, né? E eu acho que ele teria potencial pra ficar ainda melhor. Mas tudo bem, né?
eu entendo ele ser desse jeito por causa disso. E assim, os livros da Colleen Hoover a gente tem, né, muitas questões que a gente ressalta. Por exemplo, a falta de representatividade dos protagonistas, atitudes que às vezes não são muito legais e são assim, passado pano aqui na história, sabe? A autora releva. Só que eu acho que a Colleen, ela tá melhorando muito isso ao longo do tempo. Por exemplo, aqui, apesar dos personagens continuarem sendo hétero, branco, corpo escultural, enfim, o padrão, ela trouxe aqui mais representatividades em outros personagens secundários. Não teve nenhuma atitude realmente errada, assim, não que eu me lembre, pelo menos. Tipo, sei lá, uma frase machista que alguém falou do nada e ela deixou passar. E tem terapia aqui na história, a personagem faz terapia. Ponto importante. Outra coisa que eu reparei também é que nesse livro aqui não tem plot twist. Normalmente os livros da Colleen Hoover sempre tem uma reviravolta bem chocante ali, no meio, no começo, no final, sei lá, alguma coisa que muda completamente a nossa percepção sobre a história, só que esse aqui não tem. E eu não acho que isso tenha tornado ele menos interessante, ou sei lá. Enfim, eu amei demais esse livro aqui e com certeza é um dos melhores que eu li dela. Depois eu li O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro clássico bem importante aí pra literatura do nosso país. Aqui a gente tem um personagem que ele é extremamente patriota, ele ama o Brasil e ele quer que tudo seja o mais Brasil possível. Ele estuda muito, lê vários livros assim, ele fica cada vez mais apaixonado e mais fissurado pela nossa pátria, a ponto dele, sei lá, não querer comer um pão francês. Porque o nome não é pão brasileiro, sei lá. Ele vai nessa paixão desvairada, descabida pelo nosso país. Ele começa a ter ideias muito absurdas. Ele tem meio que uma revolta ali, ele propõe que agora a língua que a gente vai falar no Brasil tem que ser tupi. Né, seguir as origens dos nossos ancestrais aqui do nosso país, a língua oficial. E aí ele acaba sendo chacota, né? As pessoas não entendem essa paixão fervorosa dele e acabam fazendo piada, porque apesar dele ter essas ideias, assim, que pra ele é uma coisa muito boa, ele só tá querendo dar cada vez mais valor ao nosso Brasil. Né, essas ideias nem sempre são boas. Por ele ser tão patriota assim, ele é uma pessoa bem conservadora em hábitos, costumes e no sentido militar também. Só que ele é aquele conservador real, assim, hábitos arcaicos. Depois ele tem uma revolta agrária em que ele vai cultivar tudo que ele for consumir na fazenda. Então, tipo, ele começa a plantar as coisas, a sobreviver desse jeito. E depois, por conta de questões políticas, ele acaba tendo uma revolta pro lado militar, ele acaba se tornando um coronel, eu acho que é isso. Enfim, toda essa busca incansável e inviável dele acaba levando ao triste fim dele. Esse livro é justamente uma crítica a esse patriotismo vazio de muitos políticos, uma crítica a muitas coisas na verdade, né? A políticos, a militares, a pessoas que acreditam e confiam cegamente em outras. Eu achei a narrativa bem divertida, ela é bem cômica sim, e ela não é tão formal, apesar de ter palavras que já não são mais, né, do nosso costume falar, palavras antigas. Não é uma leitura que eu achei difícil. Eu fiquei bem entretida com a história, na verdade, e eu gostei muito de ter lido. Essa edição da Antofágica aqui, ela também tá, tipo, bem patriotinha, né, verde e amarelo. Aí aqui, né, o título, ele meio que tem essa inspiração do Volpe, um pintor brasileiro, que ele sempre fazia bandeirinhas, né, a marca registrada dele são as bandeirinhas. Eu já fui até em uma exposição dele, na mesma época ali que eu fui na Bienal do Livro. Eu vou deixar nos cards o vlog. Além de ter, tipo, um monte de textos de apoio, de notas, que ajudam a gente a entender muito melhor essa história e a contextualizar essa história, né, saber o que estava se passando na época e o que o autor realmente quis dizer, quis criticar. E por isso eu dei nota 4 pra esse livro aqui. Aí de um clássico a gente vai pra um farofinha jovem aí. Esse aqui, Eu Beijei Cheryl Wheeler. Ele é meio que um rival to lovers. É um livro meio clichêzinho assim, em que a protagonista é a Chloe. Ela tá no último ano do ensino médio e assim, uma coisa que ela mais busca ali, no meio acadêmico, é conseguir ser a oradora da turma. E a principal concorrente ali dela é a Cheryl Wheeler, que é a princesinha da escola e da cidade inteira. Ela é filha do diretor da escola, ela é linda, ela é inteligente, ela é santinha, todo mundo ama ela. Por isso o top 1 metas pra Chloe é mostrar que ela consegue ser melhor do que a Cheryl, é ganhar da Cheryl de forma justa. E aí por isso quando a Cheryl desaparece, some, ela fica maluca, porque agora ela vai ser oradora da turma, porque a outra menina desapareceu, só que não de maneira justa. Ela quer mostrar que ela consegue ganhar. E o pior é que no dia anterior da Cheryl desaparecer, ela deu um beijão, do nada, na Chloe. E a Chloe fica tipo, oxe, entendi, foi nada. E aí por isso que a Chloe parte, né, em busca da Cheryl, começa a achar esses bilhetinhos rosa, com dicas. É bem uma vibe Cidade de Papel esse começo. Tanto que até no livro tá escrito isso, né? A Chloe fala, tipo, nossa, mas essa menina tá achando que ela tá em Cidade de Papel. Porque é realmente isso. E por isso que no começo pra mim tava muito chato. Quando eu tava no começo, eu tava pensando em abandonar. Eu tava pensando, nossa, impossível que eu vou detestar esse livro. Mas aí depois eu fui lendo e eu reparei que parece que é o propósito, sabe? Ser bem clichê, que nem um livro adolescente do John Green. Apesar dessa premissa inicial ser semelhante, né? O livro não é a mesma coisa. Ele vai se aprofundando muito mais e mostrando
outras coisas, né, outras premissas aqui. A história se passa em uma cidadezinha pequena e super conservadora, né? Essas personagens estudam em uma escola religiosa, então pra eles, tipo, ai, se você é LGBT é pecado. Ai, se você, sei lá, faz qualquer coisa é pecado, sabe? É muito conservadora. E pra Chloe, que é bissexual assumida e tem mães lésbicas, ela sofre muito preconceito. Muitas pessoas olham torto, muitas pessoas tratam ela muito mal, e é por isso que aos poucos essa história vai se revelando pra gente. A gente vê que aqui, na verdade, é uma história sobre um grupo de adolescentes criados em todo um meio ultraconservador, que estão a todo tempo sendo reprimidos e guardando seus sentimentos pra si. Como todo esse ambiente pode interferir em quem a pessoa é e em como que essa pessoa vai se entender. Aqui a gente não tem só a Chloe como personagem LGBT, basicamente o livro inteiro, gente, é LGBT. E a gente vai, ao longo da história, conhecendo essas pessoas. E assim, nossa, tem uns personagens secundários que eles roubaram tanto a cena, eles têm um arco de desenvolvimento, de construção, assim, de autodescoberta. É incrível, incrível. Então é uma história muito importante, principalmente para jovens. Eu queria muito ter lido isso aqui quando eu era mais nova. As pessoas que foram criadas com a escola, com a cidade, com os vizinhos, com os parentes, sempre falando que tal coisa era errada, é muito mais difícil para a pessoa conseguir identificar nela mesma aquilo e se aceitar. Eu gostei muito do jeito que os jovens foram retratados aqui na história, né? De como a gente entende o ponto de vista deles, que às vezes eles são chatos, inconsequentes, sei lá, emocionados, mas é porque são adolescentes, e os adolescentes vão sentir tudo com muito mais intensidade, porque é a primeira vez que eles estão sentindo. E a gente vê que apesar de não parecer, às vezes as pessoas também estão lutando pela mesma causa que você, elas só não demonstram do mesmo jeito, porque cada um tem a sua realidade, seus próprios conflitos e problemas internos para enfrentar. No livro a gente vê isso aqui de um jeito tão nítido e tão bem escrito. Por isso, mesmo achando as protagonistas insuportáveis, elas realmente eram pra ser insuportáveis, o início chato e o meio um pouco arrastado, eu gostei muito de ter lido esse livro aqui. Foi meu primeiro contato, né, com essa autora. Inclusive tem autógrafo dela aqui, porque eu conheci ela lá na Flipop. Quem quiser ver como que foi esse evento, né, eu postei lá no TikTok. Me sigam lá no TikTok. Me sigam lá em todas as outras redes sociais, aliás. Instagram, manda solicitação no Scooby, enfim. Em setembro eu também li A Pintura de Rena, de Alka Joshi, que foi leitura coletiva do Clube de Membros. Quem quiser participar, é só apoiar pelo Catarse. A gente tem um grupinho no Telegram, que a gente conversa, fofoca, e também faz uma leitura coletiva todo mês. Além de, né, ligação, sorteio, um monte de coisa. É só R$5 pra participar. E aí, em outubro agora, a gente vai ler Battle Royale. A gente sempre lê um livro de outro país, assim, pra conhecer outra cultura. O Battle Royale é do Japão, e esse daqui é da Índia. E aqui a gente tem uma ambientação muito bem construída da Índia nos anos 50, depois da independência, né, porque antes ela era colônia britânica. Então, além de toda essa carga cultural da Índia, que a gente conhece nessa história, a gente também vê aqui e ali muita influência da Inglaterra, dos ingleses aqui, né, tipo na cultura, nos livros, nos filmes que esses personagens consumiam. Aqui a gente tem a protagonista Lakshmi, que quando ela tinha 17 anos, ela fugiu de um casamento arranjado ali, porque o marido dela era extremamente abusivo, ele batia nela, e quando ela já tem, tipo, uns 30 anos, mais ou menos, né, depois de todos esses anos, ela já tem uma vida muito mais estável, digamos assim, porque ela é pintora de rena. Ela vai na casa de mulheres nobres, ricas, assim, e ela faz essas artes com rena nas mãos, nos pés, porque a rena é muito importante principalmente para determinados eventos, por exemplo, um casamento, um nascimento, um aniversário. E aí, por ela ser a melhor pintora de rena, ela sempre faz renas bem elaboradas e com desenhos únicos. Ela é muito requisitada, é a pintura mais requisitada ali na alta sociedade indiana. Além dela ter um outro trabalho, meio às escondidas, em que ela vende e comercializa algumas ervas medicinais. E não é só isso que ela faz meio que de ilegal, porque ela finge que ela é viúva. Como a gente tem uma história aqui que se passa na Índia dos anos 50, tem muito machismo e muito preconceito. Então, assim, uma mulher que fugiu do marido, ninguém ia aceitar ter a mão pintada de rena por ela, sabe? Então ela finge que ela é viúva. E por conta de todo o machismo da época e da discriminação, porque a Índia é um país dividido em castas, a vida dela e ela se estabelecer como uma mulher independente profissionalmente é ainda mais difícil, né? E ela tá nessa busca da escalada financeira dela até que acontece uma coisa muito inesperada. Do nada, ressurge das cinzas o ex-marido dela, na verdade não, porque eles ainda não se separaram, né? O marido que ela fugiu, e ele tá levando junto com ele a irmã mais nova dela. Ela nunca soube que ela tinha uma irmã mais nova, porque essa irmã nasceu depois que ela fugiu. É uma irmã de 13 anos, então toda essa vida que ela tinha construído pra ela meio que desaba assim, de uma hora pra outra, e toda a trama se inicia a partir daí. Esse livro é meio que uma novelona. Gente, é muita coisa acontecendo, assim, são vários personagens e vários miniciclos, assim, que a gente vai entendendo a relação de cada um com o outro. E, assim, apesar de ter vários personagens, eu não achei difícil lembrar quem era quem, até porque também tem uma lista de personagens no começo. E, assim,
O que importa é a gente saber quem são os principais. São várias viravoltas e é uma coisa bem frenética de se ler. A todo momento a gente fica naquela tensão, parece que alguma coisa muito ruim vai acontecer. A escrita da autora, né, é bem frenética e viciante. Toda a história do livro aqui é bem construída, bem arranjada. Os personagens também, todos eles cometem seus erros e seus acertos, tirando a Hada. A Hada, que é a irmã mais nova da protagonista, ela só comete erros. Que menina insuportável. Eu tava toda hora lendo, tipo, pensando, é adolescente, vamos relevar. Mas ô menina chata do caramba, ingrata. Gente, eu tava conversando, assim, sobre essa história e a parte que a gente mais queria falar era xingar essa personagem. Nunca vi uma única pessoa só conseguir fazer tanta coisa burra. Esse livro é uma grande mistura de vários gêneros, tem coisa fofa, tem coisa triste, tem coisa engraçada. E tem um final que, assim, eu achei satisfatório porque eu sou uma pessoa que sempre espera um final feliz ali nas histórias, mas talvez ele não seja tão realista. E ele acabou não trazendo muitas mensagens, assim, meio que uma moral da história no final. Mas mesmo assim, gostei demais dessa história, recomendo muito. Tudo que eu consegui aprender aqui sobre a culinária, sobre os costumes, sobre as roupas, sobre a cultura, tudo em uma história super dinâmica e divertida. Divertida entre aspas, né? Divertida para mim que tô lendo e não pra personagem. Uma coisa que eu achei esquisita, no final tem um epílogo. E aí eu pensei que esse epílogo fosse passar alguns anos depois dos acontecimentos do último capítulo. Só que não, é tipo, imediatamente depois. É no segundo seguinte. Então por que não foi só outro capítulo? Tipo, capítulo 22, capítulo 23. Não, é capítulo 22, epílogo. Pra mim não fez sentido esse arranjo do livro, sabe? Mas no final também achei legal, porque tem uns textos de apoio, assim. Tem um explicando sobre a história da rena, sobre as castas, com receitas. Além dele ter várias notas de rodapé, assim. Depois eu li uma HQ nacional, Alho Poró, da Bianca Pinheiro. Eu já tinha lido outra HQ da Bianca e eu tinha gostado. E aí esse daqui, eu gostei também, mas é que foi bem diferente a proposta. É uma HQ bem curtinha, então não vou me alongar muito, né? A arte dela é assim, é bem bonitinha, bem mais focada nos personagens e não no cenário, no plano de fundo. De início a gente conhece duas mulheres ali, meio mães. Elas são muito mães, assim. Tipo, tem conversas de mães e tem atitudes de mães. Elas são mães, no caso. Elas são amigas que estão no mercado buscando alho poró, porque elas querem fazer uma quiche de alho poró e elas estão comprando os ingredientes e foi super difícil achar o alho poró, elas tiveram que ir em um mercado X lá. E a gente vai acompanhando esse dia delas, as conversas delas, coisas que elas vão falando que às vezes são experiências, né, coisas que aconteceram com elas na escola, umas coisas bem bizarras e aos poucos a gente vai descobrindo a finalidade, né, dessa quiche de alho poró que elas vão fazer. Chegando lá, né, na casa de uma delas, elas se juntam com uma outra moça, uma outra mãe, e essas três vão começar a preparar a quiche e aos poucos a gente vai reparando em volta, assim, que tem umas coisas estranhas acontecendo, até que tem a reviravolta, né? O porquê que elas estão fazendo isso. A autora quis mostrar que nessa história que por mais banal que uma vida pareça ser, uma pessoa ali, a conversa de uma pessoa, a gente nunca sabe o que está por trás, a gente nunca vai conhecer verdadeiramente uma outra pessoa e nunca vamos saber o que está se passando além da superfície. Uma pessoa comum que a gente conhece ali do dia a dia pode ser algo que a gente jamais vai esperar. Por isso ela é uma história meio assim, simples, meio direta e é bem rapidinha também, né, bem curta, que apesar dela não ter muita profundidade, um final super explicado, ela transmite pra gente esse sentimento, então eu achei muito legal essa história. No final tem até uma receita aqui de alho poró e a frase de efeito que tem aqui atrás, que eu acho que mais vai descrever essa história é: alho poró é um quadrinho que se lê frio. Aí depois eu li O Feiticeiro de Terra-Mar, que é o primeiro volume da série do ciclo Terra-Mar. É uma história de fantasia da Ursula Le Guin, que é uma das minhas autoras favoritas também. E esse livro é meio que uma jornada, é meio que o início de um mago. A gente vai pulando, assim, o tempo e conhecendo grandes feitos dele de quando ele era criança, uma aventura épica dele aí de quando ele era adolescente. Ele, quando era criança, acabou descobrindo que ele tinha esse dom da magia, e ele meio que também foi aquele personagem jovem que chegaram pra ele e falaram que ele ia ser o maior mago que existia, assim, no futuro. Ele foi pra uma escola de magia e bruxaria, uma escola de magos e feiticeiros, pra aprender algumas coisas e para conseguir amadurecer também. E aqui nesse livrinho a gente acompanha ele nesse momento de amadurecer, de ele conhecer o caminho dele, diante de todas as imprudências da juventude. Ele acaba agindo por impulso, de maneira burra, em alguns momentos aqui na história, e ele vai ter que, né, encarar toda essa aventura para corrigir esse erro do passado dele. A construção desse universo é uma coisa bem incrível. Aqui a magia é baseada, assim, nos nomes verdadeiros. Se você sabe o nome verdadeiro de uma coisa, você tem poder sobre aquela coisa. E é toda uma terra, assim, que é comum ter magos, ter bruxas, ter algumas criaturas místicas, tipo até dragão. E ela é formada por várias ilhas. São várias ilhas assim. Eu confesso que no início eu tava achando muito chato. Eu não tava conseguindo me prender a essa história e eu já tava me sentindo até mal, porque eu amo essa autora. Aí eu pensei, será que eu gosto só dos livros de ficção científica dela? E quando é fantasia eu não gosto? Só que depois de um tempo essa história me fisgou.
e eu amei. É uma história simples, assim, é escrita de um jeito simples e direto ao ponto, só que mesmo sem se aprofundar e descrever, ela permeia várias coisas e a gente conhece muitas coisas aqui. É bem bonito, principalmente o final, eu já imaginava que aquilo fosse acontecer, mas assim, foi lindo. Essa autora, ela consegue deixar qualquer livro lindo. Os livros dela acabam sempre me marcando bastante. A outra coisa que eu não gostei é que tem capítulos muito longos, tipo, por mais que o livro seja fininho assim, ele tem 10 capítulos, então demora muito para os capítulos passarem. Depois desse começo chatinho, foi uma experiência tão mágica, tão confortável e prazerosa. No final tem uma nota da autora também explicando sobre a publicação desse livro que, nossa, eu amei ainda mais esse livro depois de eu ter lido essa nota, porque assim, o editor dela meio que convidou ela a escrever um livro de fantasia voltado pro público jovem. E ela ficou meio tipo, gente, mas fantasia, público jovem? Porque nessa época, né, 1960, esse gênero de fantasia era visto com muito preconceito, e ela começou a pensar sobre as referências de fantasia que eles tinham na época, eram só magos, assim, já consagrados magos, tipo Merlin. E ela pensou como que é, assim, o início da jornada da vida de um mago. E foi aí que ela criou essa história, que é pra gente acompanhar esse mago desde quando ele é jovem aqui, né? O livro começa quando ele é criança e para quando ele tem uns 20 anos, mais ou menos. E além disso, ela trouxe muita representatividade pra essa história, porque o protagonista, ele é não branco, a maioria dos personagens ali em volta é não branco, e é uma série que tem 6 livros, todos bem curtinhos assim, e vai intercalando, né? O segundo volume, a protagonista é uma mulher, e aí o terceiro volta a ser esse carinha aqui. E aí no quarto é a mulher, no quinto é ele de novo, no sexto é a mulher. Então é uma história de extrema importância e influenciou muitos outros, né? Além de ser muito bom. É muito bom, não é à toa que ganhou os prêmios Locus e Hugo, que é um dos prêmios mais importantes aí de ficção científica e fantasia. Me passou muito a vibe de O Hobbit, uma fantasia meio medieval, assim. Acho que quem gosta de Hobbit vai gostar desse livro aqui, apesar de eu não gostar tanto, assim, de Hobbit. Mas é isso, amei, já tô doida pra ler os próximos. E uma coisa, assim, que é legal é porque, apesar de ser uma série de 6 livros, é meio que um ciclo, é fechadinho, sabe? Essa aventura aqui começa aqui e termina aqui. Aí no próximo, apesar de a gente ver o mesmo mundo, os mesmos personagens, é uma outra aventura. Eu recomendo demais, compra esse livro e compra com o meu link. Tá aqui na descrição, o link da Amazon, pode comprar. Mas infelizmente, eu sei que assim, os livros da Úrsula, não é todo mundo que gosta, sabe? Eu entendo isso, eu acho que é por conta da escrita dela. Não sei assim o motivo, mas eu sei que não agrada todo mundo. Por exemplo, um dos meus favoritos da vida é A Curva do Sonho dela, que eu morro de indicar aqui. E eu já vi gente falando que achou só ok, que achou chato, ou que assim, achou bom, mas não tudo isso que nem eu falo. Mas gente, eu sou apaixonada, posso fazer o quê? É meu gostinho, é meu jeitinho. O que me conforta é saber que tem outras pessoas que amam também. Inclusive outros booktubers aí que eu acompanho, tal, que eu confio no gosto. E é por isso que eu entendo, sabe? É questão de gosto. Não é que seja ruim, mas tem pessoas que não vão curtir tanto esse tipo de história da Úrsula. Outra leitura que eu fiz em setembro foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Esse aqui também foi leitura coletiva, mas foi leitura coletiva do Clube Anturistas, que é um grupo no Telegram que a gente lê livros clássicos da editora Antofágica, mas pode ser na edição que você quiser. E esse, se você quiser entrar, é gratuito. O link do grupo do Telegram vai estar aqui na descrição. E aí, o que dizer desse livro aqui? É um livro do autor mais renomado aí do nosso país, né, do Machadão, importantíssimo para nossa literatura, e é um livro bem diferentão, foi bem inovador para a época, porque aqui a gente tem as memórias de um defunto. Um cara morreu, e aí ele decide começar a escrever esse livro como se fosse uma espécie de diário de memórias, contando sobre como foi a vida dele. E ele escreve isso depois de já morto mesmo. Ele começa falando sobre como foi quando ele morreu, e aí ele volta, fala de como ele era quando criança e adolescente, depois na vida adulta, vai falando todos os aspectos da vida dele. Ele foi uma pessoa muito rica aí, tipo da nobreza, algo assim. Então ele nunca teve que trabalhar e fazer um esforço, ele sempre tinha dinheiro, ele sempre tinha as oportunidades, todos os privilégios, e mesmo assim ele foi um ninguém. É sobre isso que essa história é. Ele conta todas as experiências de vida dele, mostra que ele não deixou marcas, que ele não deixou um legado, que ele não foi uma pessoa que fez uma diferença. Ele podia ter se casado várias vezes, mas ele largou uma mulher, aí depois ele se apaixonou por ela quando ela estava casada. Ele é muito um comedor de casados. Era um rapaz culto, que teve estudo na Europa, que tinha todas as oportunidades do mundo ali. Ele até tentou ser... O que foi que ele tentou ser? Ah, alguma coisa que tem a ver com o governo. Alguma coisa assim, sabe? Até esqueci o que era agora, mas tipo, ele tentou, ele ansiou uma profissão, mas ele acabou não sendo. E é isso que esse livro mostra, que apesar de ele ser alguém
nobre, rico, chique, culto, que tinha todas as chances, oportunidades da vida, ele não aproveitou. E ele conta essas memórias pra gente com todo esse sarcasmo e com muita sinceridade. Porque ele já tá morto, então por que ele vai esconder alguma coisa, né? O que ele vai temer? Se ele já tá morto, ninguém pode julgar ele. Então ele vai contando todos os podres mesmo, de tudo, de todos, de todas as situações, todo mundo. E sempre de um jeito com chacota, afinal, ele reconhece. Por isso acaba sendo um livro engraçado de se ler. Tem muitas partes assim que é literalmente ele fazendo uma piada em um capítulo, aí daqui a pouco ele fala, nossa, foi uma piada muito ruim, né? Ele sempre conversa com o leitor aqui, né? Desde o início ele fala tipo, ah, meu bem, se você tá esperando uma história assim, com um propósito, uma história assim e tal, pois veio ao lugar errado. Aqui vai ser uma história embaralhada mesmo, tá? Sem propósito mesmo, e é isso. Acaba sendo uma história embaralhada porque ele vai contando as memórias conforme ele lembra. Aí ele tá em um ponto, aí depois ele vai pra outro, aí ele fala, ah, isso me fez lembrar de uma coisa. Aí ele conta uma coisa aleatória e nada a ver. Isso torna a leitura bem dinâmica e divertida, mesmo sendo um clássico com algumas palavras difíceis e tal. E com a escrita, né, única do Machado, que é bem poética e bem bonita. Outra coisa interessante também é que aqui nesse livro aparece um personagem que é o Quincas Borba. Dá pra ver aqui, Quincas Borba? É um personagem de outro livro do autor. É meio que um crossover dali. O Machado sempre, dessas maneiras inusitadas, traz críticas à sociedade da época, a essa alta nobreza ali que de nobre não tinha nada, que mesmo tendo tudo que podia não soube aproveitar a própria vida e que foi só depois da morte que foi se lamentar, que foi o reconhecer que foi um insuportável e imprestável, pois agora me identifiquei, insuportável e imprestável parece eu. Mesmo ele sendo um homem da alta sociedade, de prestígio, quase ninguém vai no velório dele. E aí que tá a genialidade desse livro, né? Por contar, dessa maneira inusitada, a história de um homem medíocre. É um livro cheio de ironia, de sarcasmo, que eu gostei muito, é o que eu mais gosto do Machado até agora, só que eu reparei que talvez eu não me dê tão bem assim com os livros do Machado, porque acho que é questão da escrita, eu não sei. Eu simplesmente não sei porquê, por qual motivo, todos os livros que eu li do Machado até agora eu não consegui me identificar e me sentir presa a histórias, apesar de eu, sim, reconhecer como o Machado é importante, como as histórias dele são incríveis e brilhantes, eu acabo achando um pouco chato, infelizmente. E aí, por último, em setembro, eu li o capítulo extra de Verity, da Colleen Hoover. Em Verity a gente tem uma autora muito consagrada de livros de suspense, a Verity. Só que ela sofreu um acidente e ela não vai poder dar continuidade aos seus livros, então eles precisam contratar meio que uma autora fantasma ali, uma autora que vai continuar os livros, só que ainda desse mesmo jeito, com a mesma pegada, mesmos elementos que a Verity já usava na escrita. Aí, essa mulher que vai ser a escritora que vai continuar a série de livros é a Lowen. Ela é a protagonista de Verity, do livro. O livro é em primeira pessoa, né? Ela já é uma autora, e aí o agente dela procura ela e fala, tipo, ó, uma oportunidade aqui pra tu ganhar mais dinheiro. Que tal? E ela acaba aceitando, e ela vai passar um tempo na casa da Verity pra ler os manuscritos dela, pra entender, conversar com a Verity e ver como que ela pode continuar a série do melhor jeito possível. E aí, quando ela fica esse tempo na casa da Verity, que ela vai conhecer a relação familiar entre a Verity, o marido dela e o filho deles, e todas as questões que aconteceram ali, que tem um problema de maternidade, tem um problema de filho morto. Ai, é uma coisa bem sangrenta, bem pesada que tem, e ele tem um final meio aberto que deixa a gente se questionando sobre essa história por anos. Eu sou a prova viva, tá? Eu li o livro em 2019 e até hoje esse livro me faz me questionar. Eu li assim, já depois do lançamento e nem tinha sido traduzido ainda, porque eu já amava Colleen Hoover e o meu gênero favorito era thriller. Aí misturou os dois, eu pensei, vai sair daí a perfeição. Eu vou deixar inclusive a resenha que eu fiz aí nos cards, né, quando eu li esse livro. E infelizmente não veio aí a perfeição. Ficou assim, muitas pontas soltas. Acabou que era um livro que era pra ser thriller. Ela misturou um hot desnecessário e forçado e nojento. Tem muitas coisas sem sentido assim nessa história. Apesar de eu achar a ideia muito legal, achar bem frenética a leitura, bem fluida, tem muitas coisas que me incomodaram e que eu acho que assim, não fazem sentido no livro, sabe? Tipo, ponta solta, informação que faltou. E acabou que não veio aí uma continuação, mas veio aí um capítulo extra que acabou me esclarecendo algumas coisas, assim. Por isso eu gostei de ter lido esse capítulo. Nesse capítulo, a gente vai acompanhar a protagonista, né, os personagens ali, depois do final de Verity, depois de uns 6 meses depois. E a gente vê que, gente, nem carta nem manuscrito. Hospício. Única solução para esses personagens, pelo amor de Deus. Nesse capítulo extra só é reforçado o quão todos esses personagens são problemáticos. Todos eles precisam de uma intensa terapia, de uma internação. Eu fiquei em choque, mas isso só comprovou as minhas teorias que eu criei, né? Olha, gente, eu vou ter que falar, eu vou ter que comentar um pouquinho que, assim, não vai ser diretamente spoiler, só que eu não recomendo quem ainda não leu Verity a assistir essa parte. Então eu vou colocar uma minutagem aí pra você pular. Se você quiser assistir, pode assistir, tudo bem, mesmo se você não tiver lido Verity, assim. Você que sabe, mas eu vou começar a falar algumas coisas que
não são spoiler, mas são informações, assim. Enfim, a minha teoria, né, que eu tinha comentado, era que eu achava que o Jeremy que era o principal culpado de tudo, porque ele não era boa pessoa. O tempo todo da história a gente via como ele manipulava tudo, como ele era super esquisito, né, e meio perseguidor. Ele mesmo que tinha escrito o manuscrito, a carta, enfim, se passando pela Verity pra, sei lá, incriminar a Verity. Eu não sei. E aí, assim, apesar de não ter comprovado essa minha teoria, e eu nem sei ainda se eu continuo acreditando nela, a gente viu que o Jeremy realmente não é boa pessoa. O cara é maluco, né? Ele é tantã, ele é lelé. Desde sempre eu já sabia que ele era problemático. Apesar de no livro ele parecer o marido ideal, o marido perfeito, eu já pensei, nossa, esse cara não é do bem, esse cara é doente. E realmente é. Cara, é certeza que logo logo ele faz isso com a Lowen também. É melhor ela ficar esperta, se bem que ninguém desse livro é são. Nem a Verity por ter ficado com um pescotapa desse, nem a Lowen por ainda tá com esse homem e muito menos o Jeremy. Gente, a Lowen também fica se comparando o tempo inteiro com uma mulher morta. Nesse livro ficou muito nítido como a Lowen tem muitos problemas. Essa mulher tá muito doente. E assim, isso eu já tinha notado e eu gostei de como a autora colocou isso na história, porque assim, gente, tava óbvio que isso ia acontecer. E aí do jeito que ela descreve, como a Lowen tá sempre em competição dentro da própria cabeça com uma mulher que nem existe, foi muito bem colocado. Esse capítulo extra, ele virou bem You, né? É bem a família ali da série You. Gente, pelo amor de Deus, como que ele não sabia que a vizinha, que ele já tinha conversado com ela, tinha uma casa da praia lá? Como que ele não sabia? Como que o Jeremy não sabia? Muita coincidência, né? E a mulher da praia, gente, coitada, só passou por eles. Só viu eles e falou, oi, bom dia, piranha, tudo bom? Já deu pro marido da morta? E já aconteceu o acontecido ali. Gente, que loucura. Que loucura que foi esse capítulo extra. O livro todo já foi uma maluquice, uma coisa bizarra, e esse capítulo foi ainda mais. Foi ainda pior. Não que eu tenha achado o capítulo extra ruim, tá? Só foi assim, coisa de doido. Literalmente. Foi realmente a Colleen Hoover que escreveu, só pode. Enfim, gente, essas foram as minhas 8 leituras do mês de setembro. Comentem aqui se vocês já leram, se vocês gostam ou não gostam, tal, de alguns dos livros que eu comentei. E também quais foram as leituras de vocês desse mês. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.